Louvado seja o nome do Senhor. Diga ao fraco, eu sou forte. Você pode repetir? Diga ao fraco, eu sou forte. Você em casa pode repetir conosco? Você está se sentindo enfraquecida por causa das lutas? No Senhor você é forte. Então diga ao fraco, eu sou forte. Glória a Deus, porque aquele que nos fortalece não dorme, não vacila. Ele é o guarda de Israel, Ele é o guarda de Sião, e Ele tem nos sustentado, nos guardado, nos abençoado. E nessa tarde seremos fortalecidas uma vez mais com o alimento da palavra de Deus. Então você abra agora o coração. Deixe que Deus fale com você. Aproveite este tempo para receber nova direção. Direção certa, vinda da palavra de Deus e vinda do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória ao Senhor. Graças te damos, Senhor, por essa tarde tão especial, por esse momento tão único, por este momento tão cheio da tua presença, cheio da alegria do teu Espírito. Glória ao nome de Jesus. Nosso tema nessa tarde é sendo uma boa mãe. Sendo uma boa mãe. Na verdade, o trabalho de uma mãe é interminável. Não tem como. Por 24 horas, de uma forma ou de outra, o nosso coração está envolvido com os nossos filhos. A gente pode estar dormindo profundamente, ouvir um barulho no quarto ao lado, a gente já desperta e a gente já quer saber o que está acontecendo. Enfim, nós estamos ligadas com os nossos filhos, né? E isso é muito bom. Nós sofremos tentando equilibrar os papéis de mãe com o papel de esposa, com o papel de mulher. É um desafio bastante grande. E, invariavelmente, acabamos por nos sentir culpadas, porque a gente sempre acha que o que estamos fazendo é pouco. Sempre acha que toda a nossa dedicação ainda é insuficiente. Minha querida, mãe perfeita não existe. Mãe perfeita não existe. Nós gostaríamos de ser perfeitas, né? Mas uma vez ou outra, mesmo sabendo desta verdade, uma vez ou outra nós estamos nos perguntando: será que estou sendo uma boa mãe? Será? Eu sofri muito com essa cobrança, eu particularmente, né? Sofri muito, eu me cobrava muito e de fato achava que tudo que eu fazia ainda era pouco, né? E um dia orando e falando com o Senhor sobre essa questão da maternidade, de achar que eu poderia fazer melhor, o Espírito Santo falou ao meu coração de uma forma profunda e isso me libertou. Ele disse assim: filha, você é exatamente a mãe que a sua filha precisa. Foi por isso que eu a depositei no seu ventre. E isso foi libertador, foi maravilhoso, porque naquele momento me veio ao coração uma verdade: Deus não erra, você é a mãe que o seu filho precisa, exatamente. Então nós temos que ser o que nós somos de verdade, externar o nosso coração, levar para os nossos filhos os valores que Deus depositou em nós e termos ousadia de falarmos com os nossos filhos de acordo com aquilo que o Espírito Santo nos dirige. Existem muitas pessoas que criticam a mãe. Eu mesma fui muito criticada, você é muito dura, você disciplina muito a sua filha. E isso foi maravilhoso. Por quê? O Espírito Santo também me dirigiu no meu coração. Discipline a criança. Ensine a criança. Cada vez você vai precisar segurar menos.
Conforme ela vai crescendo, uma vez que os princípios já estão aprofundados em seu coração, você vai conseguir ter confiança para ir soltando. E graças a Deus, essa direção do Espírito Santo trouxe muitos frutos para a minha vida. E eu quero te encorajar, mãe. Eu quero te encorajar. Assuma realmente a sua posição e seja essa mãe que você é. Sabe, se fortaleça em oração, o Espírito Santo vai te dirigir. Quando você estiver errando, se você orar de verdade, ele vai falar para você que você está errada. E ele vai falar, olha, menos um pouquinho. Porque não existe uma fórmula perfeita. Cada filho, quem tem mais de um filho sempre diz, cada filho é como se fossem os dedos das mãos. Um é diferente do outro. Então não há uma fórmula pré-determinada. Mas há um Deus que está interessado no nosso no exercício da nossa maternidade, quando nós de fato queremos educar e criar filhos para a glória de Deus. O desafio de quem é mãe e ainda precisa trabalhar fora de casa, esse desafio é maior ainda. Por quê? Porque ela vai precisar fazer muito mais com bem menos tempo. Se esse é seu caso, irmã, se você precisa se ausentar da sua casa durante o dia, deixar os seus filhos ou numa escola ou com alguém cuidando, ore pedindo a Deus para que o tempo em que você está com o seu filho, quando você volta para casa, seja um tempo prazeroso para você e para ele. Muitas mães se perdem aí. Quando ela volta para casa, ao invés de ser um tempo de alegria, aquele tempo que ela está com o filho, esse tempo ela dedica mais a querer cuidar de outras coisas. E ela perde a alegria por causa dos desafios. Acaba se tornando uma mãe irritada, uma mãe estressada. Irmã, peça a Deus sabedoria. Se você de fato precisa trabalhar e dedicar um bom tempo fora de casa, Senhor, me dê sabedoria, para que o tempo que eu passar com os meus filhos seja um tempo de qualidade, seja um tempo de crescimento, seja um tempo de alegria. E se mesmo assim você continuar se sentindo culpada, peça a Deus para te livrar desse sentimento de culpa, ou que Ele te revele algo que você precise mudar e talvez você não está percebendo. Talvez seja tempo, eu passei por essa fase, em que o Senhor me pediu a diminuir bastante, a praticamente parar de trabalhar, para investir tempo na educação espiritual da minha filha. E foi a melhor escolha, foi uma bênção. A mãe que responde sozinha pela família, quando ela não tem um companheiro, quando o pai dos filhos não a apoia. Você, mãe, que passa por essa situação, certamente você enfrentará muito cansaço e às vezes lutará com desânimo, o que é muito compreensível. Irmã, não leve essa responsabilidade sozinha. Não leve. Você eduque os seus filhos sabendo que eles têm um pai que cuida deles, que é o Pai eterno. Eu vi o testemunho da mãe de um pastor muito influente, um homem cheio do Espírito Santo. Essa mãe ficou viúva quando os filhos ainda eram pequeninos. E ela, todo jantar, toda refeição, ela deixava uma cadeira vazia para mostrar para os filhos, o seu pai não está aqui, mas o seu Pai do céu não morre, e Ele está presente conosco, e essa cadeira vazia, e ela colocava ali o prato, é para você se lembrar que o seu Pai eterno está aqui conosco, ceando conosco, e está cuidando de nós. E ela hoje tem 2 filhos pastores e uma filha que é ministra de louvor, que são uma bênção. Os filhos não se perderam, porque eles cresceram com esse senso de paternidade. Então eu divido com você rapidamente esse testemunho. Você que por um motivo ou outro não tem a presença do pai na educação dos seus filhos. Minha irmã, é difícil, sim, o seu desafio é muito grande, mas não é impossível.
Repetindo, nosso tema hoje é sendo uma boa mãe. Se você se preocupou a estar conectada num culto de oração, mães de joelhos, filhos em pé, com certeza o Espírito Santo já está forjando em você uma mãe excelente. Parabéns pela sua atitude. Continue, porque é no Senhor mesmo que você adquirirá sabedoria para aconselhar e direcionar os seus filhos. A oração é o caminho que nos capacitará a exercermos a nossa maternidade com excelência. Quero compartilhar com você alguns conselhos que te ajudarão nessa caminhada árdua, mas é absolutamente maravilhosa. É muito bom ser mãe, é ou não é? Amém? É muito bom. Por vezes eu choro em oração e eu falo, Deus, qual seria a quantia em dinheiro que eu pagaria para poder comprar essa dignidade? A dignidade de ser esposa, a dignidade de ser mãe, a dignidade de te servir num ministério. Quantos milhões nós investiríamos para assim podermos servir a Deus? É graça, é favor imerecido. As bênçãos que Ele nos deu são bênçãos impagáveis. Somente o sangue de Jesus pôde pagar por essas bênçãos. Querida, Lidse Meyer é uma antropóloga cristã e ela diz o seguinte: o pai educa pelo exemplo e a mãe educa pelo exemplo e pelo ensino. A mãe educa pelo exemplo e pelo ensino. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 2 Timóteo capítulo 3, versos 16. 2 Timóteo 3, 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino. Repita comigo, por favor. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Glória a Deus. O próprio Deus nos instrui, nos ensina, nos corrige através da sua palavra. E eu quero destacar para você o seguinte: palavras. O que nós faríamos se não existissem as palavras? As palavras estão em todos os lugares, inclusive nos nossos pensamentos. O tempo inteiro as palavras estão misturadas. Quem está vivo, de uma forma ou de outra, está se comunicando. E Deus deu essa graça para os seres humanos, o poder e a capacidade de falar. E a mãe recebeu de Deus, a mulher recebeu de Deus um favor especial. Nós temos muita facilidade para falar, muita facilidade. Nossas palavras têm o poder de transmitir aquilo que está no nosso coração para o coração dos nossos filhos. Sendo assim, uma boa mãe escolhe com cuidado as palavras a serem ditas. Com persistência, ela vai plantando no coração desse filho, usando as palavras certas. Ela vai ensinando, instruindo, corrigindo. E quando esta palavra, ela faz isso usando a palavra de Deus, a palavra de Deus não morre. Pode passar o tempo que for, no momento em que o seu filho, mesmo se ele estiver longe, a palavra de Deus que você plantou no coração dele, ele vai se lembrar. Ele vai se lembrar, porque a palavra de Deus é espírito e vida. É espírito e vida. Então, irmã, você precisa ensinar com persistência para os seus filhos o bem e o mal. Ensinar o certo e o errado. Ensinar a escolher o que é certo, mesmo que isso custe caro.
custe o que custar. A mãe, uma boa mãe, ensina para o seu filho a fazer o que é certo, não importa o preço. Como nós faremos isso, irmã? Desenvolvendo um vocabulário bíblico. Quando a minha filha era pequenininha, eu ensinando ela a adorar ao Senhor, em coisas simples, interessante. Uma vez eu peguei uma maçã, querendo convencê-la a comer uma maçã. E aí eu falei, filha, que coisa mais linda a maçã. Como se não bastasse ela ser redonda. Ela mistura tons de vermelhos, de amarelo. Ela é perfumada. Quando a gente abre, ela tem suco. Ela é doce. Só Deus poderia fazer algo perfeito. E ela ficou com os olhos olhando para mim. E eu falei, Deus, às vezes a gente fica esperando fazer um grande sermão para os nossos filhos, para que eles vejam a glória de Deus. Não, não é isso. Não é isso, irmã. É na atividade simples do dia a dia. Quando a Nicole nasceu, também visitando o berçário da Central Kids, eu fiquei embevecida, vendo as irmãs cuidando dos bebezinhos lá no berçário. E tinha uma irmã, ela já está na glória agora, com um bebezinho, e ela fazia assim, e ela falava assim, bebê, você é tão lindo. Sabia que você foi formado pelas mãos do Deus eterno, todo-poderoso? Aí ela fazia assim, ó, você é muito amado por Deus. Você é muito especial. E eu fiquei olhando, eu falei, Deus, ela está pregando para o bebê. E hoje a ciência já mostra que aquilo que você fala para um bebê vai ficando depositado lá no inconsciente dele. E quando chegar os momentos de crise, aquilo que está no inconsciente vem para o consciente. Então, quando esse bebê crescer e ele enfrentar as dificuldades da vida, ele vai se lembrar que ele foi formado pelas mãos de um Deus que tudo pode, que ele é muito amado. Então, mãe, se o seu filho ainda é um bebezinho, fale com ele. Não despreze o poder das palavras. E diga, meu filho, um grande Deus formou você no meu ventre. Você é uma obra maravilhosa. Vai pregando para o seu filho. Não pense que é muito cedo, porque não é. Se os seus filhos ainda já forem adolescentes ou adultos, continue falando da palavra de Deus na rotina do dia a dia, mesmo que eles virem os olhos. Fala, ai mãe, como às vezes a minha filha falou, mãe, aqui em casa parece que tem um púlpito, né? Porque mesmo que eles virem os olhos reclamando, não tem problema, não importa. Sempre haverá, sempre é o tempo de você influenciar os seus filhos para Deus. Volte-se para a simplicidade da fé. Volte-se para a simplicidade da vida de oração. Não precisa fazer uma oração muito extensa ao acordá-los. Estenda, dá o beijo, dá o abraço e já diga, graças te dou a Deus, porque o Senhor me fez alegre mãe de filhos. Obrigada pela vida, já fala o nome do seu filho e nesse dia eu o abençoo. Se o seu filho já é adulto, quando ele chegar para te visitar ou quando ele chegar do trabalho, dá um abraço, dá um beijo e diga assim, filho, hoje eu vou orar por você. Você tem algum pedido de oração? Pronto, você já jogou o seu anzol. Já trouxe esse filho para perto, para ele abrir o coração de uma preocupação e ali você vai poder trabalhar. É assim, é na simplicidade. Você não precisa ser especialista em Bíblia para influenciar os seus filhos para Deus. Também não é necessário falar muito, mas é necessário falar sempre. Fale pouco e fale sempre. Seja persistente. Nós precisamos desenvolver uma linguagem, um vocabulário bíblico dentro da nossa casa. Sempre que pensamos em mãe, pensamos em marcas eternas. A mãe marca profundamente a vida dos seus filhos. Seu filho jamais esquecerá de você. Jamais.
Enquanto ele viver, ele se lembrará da mãe que ele teve. Por causa desse poder que Deus nos deu, o poder de marcar o coração dos nossos filhos, nós precisamos aprender a buscar em Deus a palavra e o conselho certos para ajudar os nossos filhos. Para isso é necessário ter disciplina. Como nos disciplinar? Logo pela manhã. Já busque a Deus por sabedoria. Irmão, a oração que uma mãe mais tem que pedir é por sabedoria. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com a própria mão. O que é edificar a sua casa? É cuidar e estabelecer dentro da sua casa relacionamentos fortes. Fortes. Uma mulher sábia não deixa a divisão chegar. Um irmão ficar contra o outro, o pai ficar contra filho. Não, nós trabalhamos para que na nossa casa os vínculos sejam fortes, sejam firmes, sejam estabelecidos em Deus. Amém? Jesus é o nosso exemplo. Ele marcou o nosso coração para sempre. Você guarda no seu coração o dia que você aceitou Jesus? Jesus marcou o seu coração. Ele veio para nós, Ele nos cobriu de salvação, Ele nos cobriu de amor, Ele nos cobriu com perdão, nos selou com o seu Espírito e principalmente, Ele nos ungiu para sermos como Ele é. Nós somos capacitadas para sermos como Jesus é. Jesus marcou profundamente a vida dos seus discípulos. Como que Jesus marcou? Ensinando-os. Jesus diz que os ensinou, disse para os discípulos: vocês são meus amigos. Eu não chamo servos, mas eu chamo-vos amigos, porque tudo que o meu Pai me deu, eu ensinei a vocês. Olha que ministério maravilhoso. Toda pessoa que se encontrou com Jesus foi marcada por Ele. Toda pessoa. Você lembra da mulher conhecida como a mulher do fluxo de sangue? Essa mulher sofria há 12 anos com uma hemorragia. Ela veio, tocou nas vestes de Jesus, foi curada. Jesus a chamou de filha, falou: filha, seja livre do seu mal. Irmãs, essa mulher foi marcada por Jesus Cristo, porque ele parou o seu caminho. Ele estava indo para atender o pedido de Jairo, para ressuscitar a filha de Jairo. Ele parou, deu a atenção a essa mulher, curou essa mulher. O que você acha? Você acha que algum dia essa mulher esqueceu o nome de Jesus de Nazaré? Os discípulos que estavam ali foram marcados por essa atitude de Jesus. A multidão que viu esse milagre foi marcada por essa atitude de Jesus. Da mesma forma que Jesus marcou o coração daquela mulher, que Jesus marcou aquelas multidões, as multidões se acotovelavam para ficar perto dele. As crianças queriam subir em seu colo, porque Jesus, por onde ele passava, ele levava essa marca de amor. Igualmente, nós fomos escolhidas por Deus para marcarmos o coração dos nossos filhos, para marcarmos o coração das pessoas que estão ao nosso redor. Mãe, você persevere na oração. Você persevere na oração. Você se lembra também daquela mulher conhecida como mulher adúltera? Esse relato está no Evangelho de João, capítulo 8. Uma mulher, ela foi flagrada, ela foi pega em flagrante, em adultério. E a lei daquela época dizia que ela deveria ser morta por apedrejamento. Eu imagino como o desespero que tomou conta dessa mulher. Eu imagino como os seus acusadores a conduziram pela rua, gritando em alta voz: adúltera, ela deve ser morta, ela deve ser apedrejada. Eu imagino que eles a conduziram com violência.
arrastando-a pelas ruas até ser levada na presença de Jesus Cristo, para que eles vissem e ouvissem o que Jesus diria. Eu a imagino tremendo diante da santidade e da pureza de Jesus. Ele teria todos os motivos para condená-la, mas diante de Jesus ela encontrou um olhar que ela não encontrou em lugar nenhum. Ela encontrou um perdão que ninguém estava disposto a dar. Jesus não a julga, antes cobriu a sua vergonha com perdão. Jesus marcou o coração dessa mulher, perdoando-a. Você acha que essa mulher algum dia esqueceu o que Jesus fez por ela? Jamais. E eu te pergunto nessa tarde, a quem você está disposta a marcar com o seu perdão nessa tarde? Você está disposta a cobrir o seu marido de perdão? Você está disposta a marcar o coração do seu filho, da sua filha, dizendo: você de fato errou, você de fato pecou, mas eu sou sua mãe, eu não te condeno, eu estou aqui para te perdoar, para te amar, para te ajudar a vencer essa dificuldade, para te ajudar a vencer, vou lutar com você. O inimigo que está tentando te matar não vai vencer, porque eu vou orar e Deus vai te dar vitória. Você acha que se você agir assim, minha irmã, seu filho ou a pessoa da tua família vai esquecer a sua atitude? Jamais, jamais. Então o desafio dessa tarde: seja uma mulher que marca o coração dos seus filhos com amor, com perdão, com fidelidade. Não abandone os seus filhos, irmã. Não amaldiçoe, não rejeita o seu filho. Traz para perto, dá colo, dá amor, porque é isso que o Senhor está esperando. Deus quer atender a tua oração. Deus quer e Deus pode mudar a sua situação, a situação da sua família, mas Ele conta com você. Você precisa tomar a atitude de agir como Ele deu o exemplo e como Ele agiu. É assim que nós vencemos, irmã. Não é falando muito, mas é tomando as atitudes de acordo com o modelo de Jesus Cristo. Persevere na oração. Nunca foi tão necessário orarmos como nesse tempo de agora. Nossos filhos estão correndo grande risco. Por quê? Por causa da grande depravação que está no mundo como nunca antes. E hoje em dia, às vezes eu choro, porque há muitos filhos órfãos de pais e mães vivos. Há pais que não se importam com a vida espiritual dos seus filhos. Infelizmente, essa é uma verdade. Muitos pais são preguiçosos e estão mais preocupados consigo mesmos, com as suas conquistas. Há pais que estão mais preocupados em gastar tempo com as suas redes sociais do que gastar tempo com as suas famílias. Muitos não querem se dar ao trabalho de dar exemplo, porque dar exemplo dá trabalho, não é fácil ser exemplo. Muitos não querem ensinar a palavra de Deus e muito menos se preocupam em orar pelos filhos. Nossos filhos não podem ser órfãos espirituais. Temos que exercer a nossa maternidade no âmbito espiritual também. Dar dinheiro para um filho é a coisa mais fácil. É muito fácil você pegar R$50, R$100 e dar para o seu filho. Basta você trabalhar, conquistou o dinheiro e deu. Sabe o que é difícil? Você dar tempo em oração para os seus filhos. Isso é difícil. Isso é difícil. Mas é o único bem que fará a diferença na vida do seu filho. Um filho que recebe dinheiro, ele pode gastar dissolutamente. Mas um filho que recebe como herança oração sobre o coração dele, sobre a mente dele,
ele será um ser humano que vai fazer diferença. Ele mesmo será capacitado para ganhar o seu dinheiro de forma honesta. Ele mesmo será próspero. Por quê? Porque ele foi ensinado segundo a palavra de Deus. Quantos minutos diários você está disposta a doar em oração em favor dos seus filhos? Essa é a verdadeira riqueza, a verdadeira herança que você pode deixar. Por favor, abra sua Bíblia, eu quero encerrar em 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 4. 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 4. Quero mostrar algo para você, mãe. Podemos ler 2 Timóteo, capítulo 3. Eu gostaria que todas que me assistem lessem esse texto. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do prazer do que amigos de Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo. Esse é o perfil das amizades às quais os nossos filhos estão expostos. Expostos nas universidades, expostos no ambiente de trabalho. É com pessoas assim que eles se encontram quando cruzam a porta da nossa casa. É com pessoas assim que eles têm que se relacionar, para que eles não sejam influenciados por essas pessoas. Nós temos que cobri-los de oração, nós precisamos cobri-los de amor, nós precisamos cobri-los de aceitação. Essa guerra, minha irmã, é uma guerra, deve ser travada através dos nossos joelhos dobrados diante de Deus. Só Deus é que sabe quais são as fraquezas dos nossos filhos. Deus é que sabe quais são as suas fragilidades, as suas inclinações, as suas tendências. Só Deus é que sabe os laços que o inimigo tem traçado a fim de levar os nossos filhos para a morte. Sabe como nós vamos poder cooperar? Através da oração. É na oração que Deus revelará onde está o perigo. É na oração que Deus vai te mostrar qual deve ser a sua atitude. Se você não estiver conectada com Deus, você não vai saber como orientar, como dirigir esse filho com conselhos sábios. Então você pode sim cooperar muito. Você pode sim ter filhos vitoriosos. E a receita está na palavra de Deus. Mesmo se você está com o seu marido, aquelas que educam sem o marido não tem desculpa, porque Deus usa a vida da mãe, sim, para poder proteger esses filhos e levá-los a uma vida vitoriosa. Precisamos orar, e quando você achar que já orou bastante, comece a orar de novo. Quando você já estiver cansada de orar de joelho, senta, ora de novo, ora sentada, depois ajoelha de novo. É assim que nós vencemos. Esse é o nosso ministério. Não deixe que o seu filho saia de casa sem abençoá-lo. Meu Deus, a palavra de uma mãe, a bênção de uma mãe é tão impactante. Quando o seu filho for sair, dá o beijo, dá o abraço, aproveita discretamente, põe a mãozinha na cabeça dele e diz assim: meu filho, que Deus te abençoe.
Que Ele livre os seus pés do laço do inimigo. Você vai ser um vencedor, porque eu estou orando por você. Você vai, mas eu estou aqui orando e Deus vai contigo. Vai, meu filho, Deus te abençoe. Quando ele chegar, recebe com um beijo. Bem-vindo, meu filho. Agora você pode descansar em segurança. Eu vou orar por você daqui a pouco. Você tem algum pedido de oração? Como foi no seu trabalho hoje? Você quer que eu ore por algo? Com certeza, aos poucos, esse filho vai começando a abrir as dificuldades que ele está encontrando e você vai chegando mais perto. Bem mais perto do que qualquer amigo perdido aí fora. Pode chegar. Chegue na frente. Você, mãe, tem esse poder. Que Deus te abençoe. Que Deus abra a sua mente, a sua visão. Que Deus encha o seu coração com o poder do Espírito Santo. E que você, ao invés de ficar pelos cantos, abatida, talvez por ver um filho se envolvendo com drogas, se envolvendo com um namoro errado, ao invés de você se desesperar, irmã, comece a profetizar, comece a falar para o seu filho que você está orando, creia que Deus vai dar vitória, não fica reclamando, não é isso que o diabo quer. Fala a Bíblia, fala a palavra de Deus, ame mais uma vez, perdoe mais uma vez, ore até que a vitória chegue. Eu quero que você se coloque de pé, eu quero que você em casa, agora, irmã, em nome de Jesus, que você levante aí a sua mão, e nós todas agora, vamos nos apresentar ao Senhor, para que o Senhor use as nossas vidas como missionárias dentro da nossa casa, como mulheres de Deus, como mulheres cheias do Espírito Santo. Aonde? Em casa. Em casa. E que haja um grande mover do Senhor. Eu não consigo entender uma mulher crente, abatida, desanimada com relação aos seus filhos. Irmã, não se entregue ao desânimo. Procure forças em Deus e resista firme. Deus é conosco para nos dar vitória. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa, declare isso todos os dias. Pai, nós nos humilhamos na Tua presença. Nós te adoramos e te bendizemos porque a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é todo o poder que nós precisamos, Pai. E nessa tarde nós fomos desafiadas pela Tua palavra a sermos marcantes na vida dos nossos filhos, assim como Jesus foi marcante, por onde quer que Ele passava, Ele era uma presença muito amável. Senhor, a presença dEle fazia diferença. Então, Senhor, nós queremos nos oferecer a Ti, para que o Senhor use as nossas vidas, para que a nossa presença dentro de casa seja uma presença marcante. Que nós, Senhor, façamos marcas de amor na nossa família, marcas de perdão, marcas, Senhor, de fé, marcas de amor à Tua palavra, Senhor. Tira-nos, Senhor, do comodismo, tira-nos da frieza e, Senhor, aviva o nosso coração. Nós te entregamos humildemente a vida dos nossos filhos. Nós não podemos mentir para o Senhor. Diante de Ti, nós temos que falar a verdade. Nós precisamos de ajuda. Senhor, o mundo está lutando todo dia para mudar a mente, para virar a cabeça dos nossos filhos. Mas a Tua palavra é mais poderosa que o mundo. Senhor, nos capacita a ensinarmos dos nossos filhos segundo a Tua palavra. Dê aos nossos filhos um coração voltados para Ti. Troca o coração de pedra pelo coração de carne. Senhor, nós abençoamos com os nossos lábios os nossos filhos. Eu, Senhor, abençoo a minha filha. Irmã, abençoe agora o seu filho. Vai liberando palavras, irmã, sobre o seu filho. Deus, eu declaro que a minha filha prosperará.
Senhor, como ela tem andado em obediência, Senhor, a mim e ao Pai, eu a abençoo para crescer, para brilhar para a Tua glória. Ó Deus, nós abençoamos os nossos filhos. Usa a boca de cada irmã agora, Senhor, para declarar palavras de bênção sobre os seus filhos. Inspire essa irmã que me assiste agora, Senhor, a agradecer pela vida desse filho, meu Deus. Ó Senhor, nos ajude, Senhor, a falarmos com os nossos filhos, assim como o Senhor fala conosco, Pai. Unja os nossos lábios, unja as nossas mentes, tira de nós a mente carnal, põe em nós uma mente espiritual cheia de fé. Senhor, nós abençoamos a próxima geração. Satanás quer acabar com a próxima geração, mas como igreja, nós declaramos que a próxima geração será geração de pastores, de ministros, de mulheres santas, de mulheres que odeiam a prostituição, de homens, Senhor, que serão homens valorosos, homens fortes. Senhor, os jovens da nossa igreja serão fortalecidos pelo Teu Espírito. As nossas crianças serão, Senhor, cheias do Teu Espírito. A próxima geração brilhará, carregará a Tua presença, carregará a Tua glória. E junto com a próxima geração, nossos filhos igualmente brilharão. O nome dos nossos filhos não cairão na lama, mas os nossos filhos serão influência, Senhor, sobre esses jovens perdidos do mundo, Pai. Nós declaramos diante da Tua presença, aqui no Teu altar e como Tua igreja, nós abençoamos os nossos filhos, abençoamos a próxima geração e trabalharemos em oração para que esta palavra publicada nessa tarde aqui, Senhor, deste altar ungido pelo nome de Jesus, que essas palavras se tornem verdadeiras e que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém aí em casa, irmã? Você pode dizer amém? Amém. Assim seja, para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Nós encerramos aqui o nosso culto dessa tarde, esse encontro tão maravilhoso, convidando você a nos seguirem nas redes sociais. Muitas palavras abençoadoras estão sendo postadas lá. Irmã, segue no Instagram, Geração Mulher, Facebook, Ministério de Mulheres IBC. A IBC tem uma rede social muito rica. Segue o perfil da nossa igreja nas redes sociais. No sábado, amanhã, temos culto de adolescentes, que é uma bênção, 5 horas da tarde. Às 19 horas, culto dos jovens. Domingo pela manhã, a igreja está aqui reunida, presencial, adorando ao Senhor às 10h30 da manhã, às 18h30. Temos live dos homens de honra, temos culto de oração. Glória a Deus. Nós estamos nos movimentando para a glória do Senhor. Adore conosco, recebe o nosso beijo, o nosso abraço. Que a graça do Senhor, que a bênção de Deus esteja sobre você, sua vida, seus filhos, sua casa, sua descendência. E que o nome do Senhor seja exaltado.